Saudações, concurseiro! Vamos continuar resolvendo a prova da ANPEC, mas antes de continuar, deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, porque quanto mais interação aqui, mais conteúdo para você. Vamos resolver a questão de número 3, e para isso nós vamos falar de alguns conceitos de teste de hipóteses, notadamente aí os erros que se cometem ao realizar um teste de hipóteses, os erros do tipo 1 e do tipo 2. Vamos trazer para você o nível de significância, vamos falar sobre o p-valor, o nível descritivo de um teste, vamos também falar do poder de um teste de hipótese e finalmente vamos resolver a questão 3 da ANPEC. Ao realizar um teste de hipótese, estamos diante de uma regra de decisão, onde temos uma hipótese nula contra uma hipótese alternativa. Geralmente afirmamos alguma coisa acerca do parâmetro de uma população. Então, temos a seguinte situação. Vamos por ordem aqui. Diante da decisão de rejeitar a hipótese nula, se essa hipótese nula é verdadeira, cometemos aí então o erro do tipo 1. Se você não rejeitar a hipótese nula e essa hipótese nula é falsa, estamos diante aí do erro do tipo 2, né? Então, a esses erros, nós associamos uma medida de risco, e falou em medida de risco, falamos de medidas probabilísticas, né? Ao erro do tipo 1, nós associamos alfa, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, dado que a hipótese nula é verdadeira. Note que a situação ideal é onde temos um valor para alfa bem pequeno. Então, queremos ter uma probabilidade pequena de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. A essa probabilidade, nós chamamos de nível de significância. Normalmente, é a probabilidade que se consegue controlar em um teste de hipótese. Em que sentido? Vamos construir testes de hipóteses onde fixamos um valor bem pequeno para a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Ao erro do tipo 2, associamos a probabilidade beta, a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, quando a hipótese nula é falsa. E essa probabilidade, normalmente, não é controlada. O nível descritivo do teste é um conceito que diz o seguinte: o nível descritivo do teste, ou p-valor, é a probabilidade de se obter uma estatística do teste igual ou mais desfavorável àquela observada em uma amostra. Em que sentido? Tomamos então a nossa decisão com base em uma estatística de teste que é obtida por meio de uma amostra e temos um valor crítico para a rejeição da hipótese nula. Considere, por exemplo, que você tem aqui um valor crítico, um determinado x. Se a sua estatística de teste cair nessa região, eu vou chamar de região de rejeição, você então rejeita a hipótese nula. Então, imagine que estamos testando aqui uma média de uma população, estamos afirmando que essa população assume um determinado valor θ0 contra a hipótese de que essa média é maior que esse θ0. Teste para média, lembra-nos rapidamente a média amostral. A média amostral, pelo teorema central do limite, temos que, sob a hipótese nula, x barra menos θ0, sobre o desvio padrão aí dessa média, segue uma distribuição normal. Resultado tranquilo do teorema central do limite. A minha regra de rejeição, rejeito aí essa hipótese nula, se a média amostral for maior que um determinado valor crítico. Portanto, essa média maior que um determinado valor é uma evidência para rejeitar a hipótese nula. Agora imagine a seguinte situação: qual é a probabilidade dessa média ser muito maior que a média, considerando que essa hipótese nula é verdadeira? Ou seja, esse é então o p-valor, e note que se tivermos um p-valor muito grande, essa será uma evidência a favor da hipótese nula. Portanto,
o conceito de p-valor é importante porque ele vai também ser uma medida que vai ser contra ou a favor a nossa hipótese nula, nos auxiliará na tomada de decisão. Voltando aqui ao nosso teste de hipótese, o que é o poder do teste? É um conceito também bem tranquilo, associado aí ao complementar da probabilidade beta, isto é, se beta é a probabilidade de não rejeitar uma hipótese nula, dado que a hipótese nula é falsa, imagine o complementar. 1 menos beta. 1 menos beta será a probabilidade de rejeitar uma hipótese nula, dado que essa hipótese é falsa. Note que agora queremos um valor, uma situação ideal em que queremos ter um valor de poder muito grande. Ou seja, quanto maior essa probabilidade, mais poderoso é o seu teste no sentido de rejeitar uma hipótese nula que é falsa. Com isso, temos aí conceitos probabilísticos bem tranquilos de entender, relacionados à inferência, tópico especial aí, teste de hipótese. Partindo então aí para a questão de número 3 da ANPEC, veja que o item 0 falava que o nível de significância é a probabilidade de se cometer o erro do tipo 2. Errado, vimos que o nível de significância é a probabilidade de se cometer o erro do tipo 1. Temos então aqui o item 1, o erro do tipo 1, conforme vimos, né, é o erro de se rejeitar uma hipótese nula, sendo essa hipótese verdadeira. Portanto, temos aqui bem tranquilo esse conceito e verdadeiro o item 1 aqui. O item do tipo 2 também é verdadeiro, fala exatamente do nível descritivo do teste, ou do p-valor. Vimos que o nível descritivo do teste é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais desfavorável que aquela observada em uma amostra. Desfavorável em relação a quê? A hipótese nula. Eu diria que esse item aqui faltou essa informação. Então, lembre-se que o referencial dos testes de hipóteses, na maioria das vezes, será a hipótese nula. Portanto, o p-valor, ou o nível descritivo do teste, é então essa probabilidade de se ter um valor mais desfavorável ou mais extremo em relação àquilo que se observou na amostra recolhida, né? O item 3, exatamente falando do valor P, é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira. Item errado, já vimos aí o que é o nível descritivo do teste, ou p-valor, ou ainda valor P. O item 4 fala do poder do teste. O poder do teste é a probabilidade de se rejeitar uma hipótese nula quando essa hipótese é falsa. Então, desejamos testes de hipóteses com alto poder. Esse é um conceito bem interessante em estatística. Quanto maior o poder do teste, melhor será o teste. Então tá aí, resolvemos aí uma questão bem tranquila relacionada a conceitos probabilísticos em inferência estatística, tópico teste de hipóteses. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.